Bom, assim, nós vamos então continuar a carta aos Romanos, capítulo 3. Então, no capítulo 3, ele começou falando dos relacionamentos. Ele falou do relacionamento com a comunidade, né? Onde ele veio discutindo a questão da sujeição às autoridades. Depois, o relacionamento interpessoal, onde ele traz a questão do amor ao próximo. E agora ele entra nesse... Isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, gente, nós vamos falar a respeito de despertar do sono, mas eu gostaria de primeiro da gente meditar um pouquinho sobre a salvação, porque olha o que ele fala, né? Agora a salvação está mais perto. Então, isso dá ideia de uma salvação como um processo, né? Então, eu queria que a gente meditasse um pouquinho antes nessa questão da salvação. Gente, quando a Tati lê, vocês conseguem ouvir alguma coisa? Mas alguém tem que Sim, falar para mim, Sim, tá? a gente estou ouvindo. consegue. Hã? A gente, Ouve ou não Vânia, a gente consegue ouvir sim, mas apesar de que parece que tem hora que ela afasta um pouco Tá. da fonte, só isso. Tá dando para ouvir, sabe? Você pode, seria bom. Oração missionária. Oração missionária. Capítulo 5. Preservação Maria Dolores. Já chegou o tempo Salvador. Essa frase foi dita por um dos apóstolos, quando Cristo jovem falava numa cruz. Imaginemos o mundo de hoje como sendo um Israel de proporções gigantescas e tendo a possibilidade do Cristo moço de estar na mesma casa do companheiro à frente da multidão. É o Salvador de quê? Essa pergunta, né, gente? Que a gente, quando chama o Cristo de Salvador, a gente não pergunta, ele tem que salvar de quê? Você nem sabe que está sendo Salvador, a gente tem que saber de quê, né? E é importante porque a salvação tem a ver com a saída do Egito. Então, a salvação é a mesma coisa de redenção. É a mesma coisa de sair da escravidão. Só que a maioria de nós não consegue perceber que é escravo. É a liberdade. Liberdade de quê, né? Porque o problema nosso é que a gente acha, tá? Que a gente chama de liberdade é o quê? Fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do tanto que eu quero. Só que isso tudo é satisfazer o corpo. Só que você não é. E aí que vem a confusão. Porque o espírito se torna escravo do corpo. Então, você imagina, o espírito que é imortal tem que seguir o corpo. Tem que ser o contrário, né? Então, vamos lá. Responderemos, Salvador da violência, da delinquência, do orgulho, do fingimento, da mentira, da revolta, da insatisfação, da tristeza, da mágoa, da corrupção, do desespero e de outras calamidades pessoais. Em suma, salvar-nos de nós mesmos, de modo a não cairmos na fossa do remorso e de maiores sofrimentos. Irmãos, assim, enquanto é possível, preservemos-nos contra o mal, sustentando no clima de paz, verdade e luz, para que sejamos tranquilos na presença de Jesus. Então, Paulo falou para nós, né? E a salvação vem pela fé em Cristo.
Só que a gente escuta isso e entende assim, basta eu crer. Mas só que fé é fidelidade. Então, a salvação vem pela fidelidade ao projeto divino. Então, tudo isso aqui, ó, faz com que eu rompa com o projeto divino, que é de amor a Deus e ao próximo. Então, o autoconhecimento faz parte do processo de salvação, porque apesar da salvação ser Deus que age em mim, é uma aliança. Quando é uma aliança, tem a parte nossa e tem a parte de Deus. E a parte minha é a fidelidade. Para mim ser fiel a esse projeto de Deus, eu preciso me conhecer para poder ele me ajudar a libertar dessas coisas todas aqui. Sozinho eu não liberto nada disso. Vou ter que fazer a minha parte para que Deus faça a parte. Deu para entender, gente? É um processo muito duplo. Ninguém se salva sozinho. Deus também não salva a gente sozinho. A gente tem que fazer nossa parte. Então, é um projeto que não... Tá? Aí, vamos ver agora o que é essa tal despertar da consciência, né? Aí, hoje eu trouxe o André Luiz para falar para nós despertar de consciência. Evolução 2000, capítulo 20. À medida que a responsabilidade se alcançou do espírito, iluminou-se a consciência do homem. A centelha da razão converteu-se em chama divina. Gente, André Luiz, num parágrafo, ele resumiu tudo que a Joana fala sobre a questão da consciência de sono que a gente viu. São vários degraus, ele resume. Então, o que é fundamental que nos tira da consciência de sono? Então, vamos falar primeiro o que é consciência de sono. É quando a gente está submetido apenas ao processo de alimentação, de sono, de reprodução, dos cuidados com o corpo. A minha vida se restringe a isso. Então, eu estou na consciência de sono. Quando eu começo a ter uma vida psicológica, perceber meus sentimentos, meus pensamentos, começar esse processo de me conhecer, eu estou despertando. Mas ele fala aqui que tem um passo fundamental para que a consciência da gente acorde. Responsabilidade. Isso parece uma coisa simples, né? Mas não é. Porque para mim ter responsabilidade, eu tenho que vencer uma coisa que a gente adora para fugir da responsabilidade. Alguém sabe o que é? Quando eu não sou responsável, eu sou o quê? Vítima, o que mais? Medo, culpa, gente. Por isso que eu faço a culpa é isso. Eu fico me martirizando e não resolvo o problema. Onde eu errei e nem aprendo com erro. Ele não fica no mesmo lugar. Então, olha bem, o nosso passo até hoje foi negar a nossa responsabilidade. Para que eu desperte a minha consciência, eu tenho que aceitar a responsabilidade dos meus atos. O que quer dizer isso? Eu não vou poder culpar minha mãe, eu não vou poder culpar meu marido, não vou poder culpar o governo, não vou poder culpar ninguém pelos meus sentimentos e pelos meus atos. Eu tenho que ser responsável pelo que eu sinto e pelo que eu faço. E a coisa que a gente mais adora é pôr a culpa no outro. Né? Eu gritei, porque você me tirou do sério. É assim que a gente fala. As coisas não dão certo, porque eu não tenho apoio, porque a minha infância foi difícil. Então, isso é culpa. Vítima paralisa porque você não assumiu a responsabilidade pela própria vida. Entendeu? Aí, na segunda frase, ele ainda fala uma coisa mais interessante. Quando isso acontece, o ser se torna responsável pela sua própria vida, acende a chama divina, que é o que Joana chama do divino em nós, a imagem dele. Aí eu
começo o divino a operar dentro de mim, me ajudando na minha salvação. Mas eu tenho que ter uma saída minha desse coitadinha, uma saída minha de me responsabilizar. Quem é responsável pelos meus processos, pelas minhas dores, sou eu. Não é o que o outro fez com você, o que você faz com o que te aconteceu. Não é só escolha. Tem pessoas, né, chorar, e o outro você vai assumir, resolver diferente, mudar. Todo o processo doloroso que aconteceu na sua vida, Marcelo, ele é doloroso por causa do olhar que você tem sobre ele. Não é em si o processo, é a atitude do ego para com esse processo. Quando você assume a responsabilidade, é aquele ditado que tem: te deram um irmão, faça um com nada. Você vai ficar chorando que te deram um irmão? E aí fica reclamando da infância, da dificuldade, da oportunidade que a vida não deu, da dificuldade que você tem. Aí fica, é o que a gente fala, você não tem a responsabilidade. E é isso que a André está falando. Então, por isso que responsabilidade é um grande passo, mas isso é extremamente libertador. Não existe autoconhecimento sem responsabilidade. A inteligência humana entendeu a grandeza do universo e compreendeu a própria unidade, reconhecendo em suas entranhas a ideia inalienável de Deus. Então, quando eu fui estudar teoria de expansão, teve uma coisa que chamou muita atenção. Quando ele virou espírita, ele era diretor de um colégio, acabado os alunos todos. E ele ficou acabado, né? E ele, Maria, olha bem bem, Maria apareceu para ele, falou com ele: muda o nome do colégio para Colégio Allan Kardec. E o meu manto vai transmitir o colégio. Aí ela deu várias orientações para ele, mas teve uma orientação que eu peguei para mim. Que ela falou assim: ensina astronomia para as crianças. É o que ele está falando aqui, gente. Não há nada melhor para despertar a humildade do que você estudar astronomia. A sua noção de tempo e espaço, a partir daí eu comecei a seguir o pessoal da astronomia. Aí eu falo de foguete, falo da lua colorida, eu falo não sei o quê. Eu gosto do assunto, mas como que isso vai mudando a sua mente? A noção de tempo, os eventos são todos milhões, as distâncias são milhões de anos-luz, o universo, isso vai expandindo. E isso ajuda o que ele está falando aqui, ó, a grandeza do universo faz com que a gente compreenda o nosso próprio tamanho. Como que é importante? Porque a gente acha que a humildade é um negócio que vai cair de algum lugar para nós. E a gente se compara muito na horizontal, sendo que o modelo é o Cristo. Eu devia estar me comparando com o Cristo, aí eu ia saber o tamanho que eu tenho. Mas eu saber também o tamanho de Deus, quem é Deus, que a obra dele ajuda muito a me colocar no meu lugar. Que é a humildade aqui, ó. Reconhecer nas entranhas desse universo a ideia inalienável. Você vai ver que o negócio é tão fantástico, o negócio é tão maravilhoso, não tem como ser obra do acaso, não tem como. É um negócio assim, experimentem. Isso aí eu já expliquei, concordo. Conduzindo-se, então, de modo racional, experimentou profundas transformações. Percebe nesse despertamento que, além das operações vulgares da nutrição e da reprodução, da vigília do repouso, estímulos interiores inelutáveis trabalham-lhe o âmbito do ser, plasmando-lhe o caráter e o senso moral, em que a intuição se amplia segundo as aquisições de conhecimento e em que a afetividade se converte em amor
Olha, gente, consciência de sono é isso aqui, ó. Tá vendo? Operações do gado, nutrição, reprodução, vigília e repouso. Se você está só nisso, está na consciência. A maioria da humanidade está nisso. Tá? Agora, quando começa, olha bem, quando você começa esse despertamento, você lembra que ele falou da centelha divina aí dentro de nós? Aí começa a existir interiores inevitáveis que vão trabalhando a gente para plasmar o caráter e o senso moral. Olha bem, você vai descobrindo aos poucos, vai iluminando, vai surgindo essa consciência maior que habita na gente, que tem um senso moral muito mais refinado, né? E a intuição se amplia. Aí já é o divino de dentro para fora trabalhando, mas você tem que fazer o movimento de fora para dentro. Né? Aí, olha bem, a intuição precisa do conhecimento para se ampliar. A importância do estudo, para a gente quebrar as barreiras, né? E aí a afetividade se transforma em amor. Aí o amor, aí você tem condição de fazer sacrifício ao reino. Porque não vai ser barganha, vai ser ato de amor. Nossa condição evolutiva, quando eu renuncio, eu já estou com o cheque pronto para cobrar. Eu faço, mas pouco. Porque não é amor, é barganha. Então, gente, vamos lá, agora vamos ver a Joana, então. O que a Joana vai falar para nós desse conceito de som? Vida, desafios e soluções. Capítulo 8. Há um despertamento inadiável. O ser está fadado à perfeita sintonia com a consciência cósmica, que nele dorme, aguardando os fatores que lhe propiciem desenvolvimento e contínuo despertar. Olha o que ela fala. Dentro de nós existe a imagem dele, que está adormecido, que precisa das condições para ser desperto. Olha bem. E a gente está fadado, quer dizer, não tem jeito. Vai chegar lá uma hora, vai chegar. Ou você querendo ou não querendo. Despertar, portanto, é indispensável, abandonando o letargo, a inércia que procede das faixas por onde transitou, libertando-se do marasmo em forma de sono da consciência para as realidades transcendentes, desapegando-se das constrições que impedem a marcha, extravasando o si nas paixões remanescentes, adormecidas, por sua vez, no inconsciente profundo, que prosseguem enviando mensagens pessimistas e perturbadoras. Na medida do texto, ela vai trazer outros conceitos de despertar. Então, nesse primeiro momento, ela está chamando de despertar o despertar do self, a imagem dele, o Deus que existe em mim. Ela está chamando de despertar isso. Ela vai fazer outros tipos de despertamento, tá? Só guarda esse, que um exclui o outro, tá? Agora, o que ela quer dizer com isso? Só abandonar a inércia das zonas inferiores da onde eu vivo. Libertar-se da apatia, do sono de consciência. O que ela quer dizer com isso, né? Sair dessa condição de sono. Tá? Sim, é a consciência, em forma de consciência de sono. Aí ela vai dar um passo para cá. Sabe o que ela quer dizer, gente? Vai dar uma acelerada no seu processo evolutivo. Porque até aqui, olha bem, você lembra a metáfora da carruagem com o cavalo? Quando o cavalo está andando, ele não interessa para onde ele vai. Ele anda em círculo, ou seja, quando os impulsos e os instintos estão comandando a minha vida, não interessa, eu não tenho objetivo, eu não tenho propósito. Eu posso andar, inclusive, em círculo, porque é tanto fácil, eu não sei para onde eu vou, tanto fácil. Entendeu? Quando a minha consciência começa a despertar, eu começo os interesses para a realidade. Então, o meu processo evolutivo, ele acelera, porque agora eu tenho propósito. Agora eu sei para onde eu quero ir. Embora eu ainda não esteja liberta
nos instintos, nos impulsos, mas a mente já tem um propósito. Então, olha o que ela fala, você vai se libertando dessa inércia das faixas anteriores, dessa apatia, sabe? Não aproveita a encarnação, deixa para a próxima vida, está muito difícil resolver agora. Isso tudo é consciência de sono, porque eu não quero assumir a responsabilidade, aí eu falo, na próxima vida eu resolvo. Consciência de sono. Então, olha o que ela fala, você vai para as realidades transcendentes, você vai acordando, desapegar-se das constrições que impedem a marcha, escravizando o céu, o espírito eterno, nas paixões remanescentes adormecidas no meu inconsciente profundo e não mensagem. Então, o que ela está falando aqui? Um consciente profundo, gente, é de outra vida, tá? Os meus BO dessa vida está tudo inconsciente, mas não é o profundo. O inconsciente pessoal profundo são coisas minhas não resolvidas de outras vidas. Só que isso está lá em forma de complexo. O que quer dizer? É um núcleo emocional. O que gera o pensamento? Uma emoção. A base, todo o processo de pensamento começa com um sentimento, ou uma emoção. Então, esses núcleos são núcleos meus não resolvidos. Então, eles fabricam pensamentos perturbadores e pessimistas que acessam a consciência plena. Vindo desses núcleos emocionais não resolvidos de outras vidas. O que eu deveria fazer? Questionar. Ter a distância para questionar esse pensamento, para conseguir trabalhar esse sentimento que gera esse pensamento. Ela fala que é escravo, escravo. Escravo das paixões. Aí o céu, essa consciência espiritual, está escravo dessas paixões. O que são paixões? Emoções minhas não resolvidas. Dessa vida mesmo. Então, é a mágoa de fulano, é a inveja de ciclano, é a raiva de não sei quem, é o ciúme lá de não sei aonde, entendeu? Isso é que é paixão. Então, a gente não olha para o nosso sentimento, não acolhe, não, vamos dizer assim, não se ouve. Então, essa consciência, esse forma que a gente chama de sombra, impede a nossa consciência espiritual de se manifestar. Deu para entender? Mais ou menos? Desapega-se das constrições que impedem a marcha. Tudo isso aqui é constrição, gente. Paixões, esses núcleos que estão lá, que ficam gerando pensamento, e a pessoa acha que é um obsessor. É tu mesmo fazendo com você, entendeu? De repente, entra aquele pensamento pessimista na mente, você não sabe de onde vem, tem que questionar. Por que eu estou pensando nisso? De onde veio isso? Tem que pôr um pouquinho de distância, sabe? Conscientizar-se que é o que necessita fazer e como conseguir o êxito constitui para você chamamento urgente, como contribuição valiosa para o empenho na inadiável tarefa da revolução íntima transformadora. Então, nessa responsabilidade, eu tenho que saber o que eu sou, quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas feridas, como eu vou lidar com isso, ter o cuidado comigo nas questões mais difíceis que eu tenho, né? E eu começo esse processo que a gente chama de autoconhecimento, de acolhimento de si mesmo, de aceitação de si mesmo. Não poucas vezes encontramos no comportamento humano as referências ao dormir, estar dormido, adormecido, caracterizando estados existenciais das criaturas.
certamente, de fato, a maioria está adormecida para as próprias realidades, para os desafios da evolução, para as conquistas do ser. Aqui ela amplia o que ela chama de tudo, né? Vocês viram aí? Conseguiram ver o que ela chama de consciência de sono, mais antes do corpo? Adormecida os desafios da evolução e para a conquista. Então, isso também é consciência adormecida. Quando eu não sei a minha própria realidade, então, vamos dizer, as minhas fraquezas, as minhas potencialidades, as minhas virtudes, eu tenho que conhecer as coisas boas e as minhas dificuldades também. Os desafios da evolução, né? Quais são as dificuldades que eu tenho aí na minha família, no meu trabalho, que estão me chamando a trabalhar, e as conquistas do si que eu posso fazer. Imediatamente apaixonada por interesses filhos, mergulhada em sombras ou fascinada pelo coletivo narcisismo, prefere permanecer em estado de consciência de sono. Olha o que a Joana fala. Por que nós estamos na consciência de sono? Gente, por quê? Então, 3. Olha bem, gente, que interesse mesmo. Alguém sabe o que é interesse mesmo? Quê? Isso. Então, gente, olha bem. Eu gosto do conforto. Eu gosto do consumismo. Eu dou importância para o dinheiro, para o poder que eu tenho na família, né? Sou chamada de rainha do lar. Devia ter vergonha de ser chamada de rainha. Porque, senão, tudo é né? Então, a gente gosta do poder. A gente exerce poder. Aonde tem poder, tem amor. Olha que coisa pesada. Então, gente, interesse não são isso. São essas coisas. É dar valor ao que realmente não tem valor. Só que a gente dá, a gente gosta. E pelo conforto e pelo consumismo, às vezes eu vendo a minha alma. Não é nem pelo necessário, tá? Não é pelo necessário, não. A gente vende a alma pelo conforto e pelo consumismo. Mergulhado em sombras. A gente entende que sombra é tudo aquilo em mim que eu não conheço. Eu não quero conhecer. Que eu nego que eu tenho. Então, o maior perigo de nós, religiosos, é que a gente quer a mudança de fora para dentro. Aí a gente muda o comportamento e aumenta a sombra, aumenta o desconhecimento em nós, recalca o lado que a gente não gosta. E o doentio narcisismo. Eu tenho uma imagem de mim muito boa que eu gosto. Olha só, eu me apaixono por quem eu acho que eu sou. Quanto mais eu tenho essa imagem idealizada de mim, mais o autoconhecimento vai ter. Concorda? E mais afastado de mim eu estou, quanto mais eu fumo, maior é a queda. Então, a Joana fala que essas 3 coisas, ó, eu prefiro. Ela fala que é uma opção. Prefere. Não é que você não faz pensando, você faz pensando, você prefere mexer nisso, isso aqui tá bom. E nem tão bom tão assim, né? Porque a gente tem conflitos, quando a gente está mergulhado em sombras, a gente tem conflitos que nem consciência a gente tem. Mas, mesmo assim, a gente prefere ficar nessa coisinha. Entendeu? Isso é uma coisa muito grave. Ela vai menos consciência, apaixonar pela imagem ideal de mim mesma.
A gente é assim, ó, a gente tem um negócio chamado ideal do eu, que é com a educação. Ele tem uma imagem idealizada da menininha que meus pais gostariam de ter, da aluna que meus professores adoravam ter, que não, sinceramente, não sou quem eu sou. Aí eu vou me moldando a isso, entendeu? Que eu quero ser aceita, eu quero ser amada, eu quero ser acolhida. Então, é o problema da educação nossa. Nossa educação é assim, errada. Né? Ou você faz castigo-recompensa, e eu não quero ser castigado, e gostaria de ganhar essa recompensa. Eu entro no jogo. Todo mundo entra. A educação é equivocada, tá? Não devia ser assim. Aí repetir esse pedaço. Imediatamente apaixonada por interesses mesquinhos, mergulhada em sombras ou fascinada pelo doentio narcisismo, prefere permanecer em estado de consciência de sono a experimentar o desligamento para a lucidez, portanto, para os compromissos em relação à vida e ao crescimento interior, que se lhe apresenta como um verdadeiro impacto no que tem razão. Despertar para a realidade nova da vida é como experimentar a parte interior, profundo, libertador, florido e feliz. É isso aí. Então, olha o que ela fala, então. Eu tenho que ter esse compromisso comigo, olha, para ter esse despertamento, sair dessa consciência em relação à vida e ao meu crescimento. Eu tenho que ter um compromisso comigo. Por isso que envolve a responsabilidade. Quem pode mudar a minha vida é somente eu. E aí eu tenho que sair da lamentação e assumir a rédea da minha vida. E aí ela vai falar nisso. É um parto dolorido, mas é libertador, é feliz. Para mim, gente, toda vez que eu faço alongamento, para mim é isso. Toda vez, só fazer alongamento todo dia, você vai fazer um negócio, parece que vai te rasgar por dentro. Você fala, meu Deus do céu. Quando acaba, parece que cresceu 2 centímetros. Mas na hora que está fazendo, não é bom. Ninguém fala que é alongamento. Não é, não. Né? Dói a alma, assim, né? Mas depois que acaba, parece que você cresceu. A junta parece que vai alongar depois dos 70, então, você fica um dia sem fazer, você já voltou diferente. Entendeu, gente? É isso que ela está falando, é um passo dolorido. Tá? E dói por quê? Por causa dessa imagem idealizada que a gente tem, que é a persona, tá? Também pode ser a persona, né? Que é diferente, é a máscara social. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Ficou. A psicologia, convida o indivíduo a avançar sem a utilização de novas bengalas ou de dependências de qualquer natureza a fim de ser livre. Gente, foi a bengala que a gente ama. A gente cria bengala uma atrás da outra. Ninguém sabe falar que cria bengala que a gente usa. A gente quer fazer essas bengalas todas. Eu estou triste, faço um docinho. Eu estou triste, eu rodo o Instagram para não aumentar minha dopamina, né? Um vídeo do cachorrinho, que a dopamina piora bastante, não é assim, não. É assim. Por que todo mundo está rolando aquela telinha? Eu estou viciada, eu vou fazer exercício físico. Eu faço tudo para não entrar em contato com a tristeza, com a angústia, com a ansiedade. E é uma porta para me conhecer. E a Joana, a gente já trouxe semana passada, a primeira coisa, faz um desenho para diminuir um pouco essa energia, né? Para você ter condição de conversar com essa pessoa. Mas tem um monte de bengalas. E tem bengala de falar mal dos outros, quando a gente fala mal do outro e a gente acha que nem tão ruim assim, eu sou.
E o outro pior. Vai com a amiga para malhar a língua, né? Então, a gente tem várias bengalas, a gente tem que prestar atenção qual é a nossa bengala, porque o certo é não ter nenhuma, né? Nem vou falar do remédio para dormir, né? Remédio para ansiedade, complicado, deve ser tomado, né? Porém, deveria cuidar da ansiedade também, né? Tem que ser uma coisa de duas mãos, né? O que está causando? Se sortar os sintomas. A busca da realidade vem sendo orientada para o mundo interior, no qual o ser mergulha com entusiasmo e sabedoria, superando os imperativos das paixões perturbadoras, das sensações mais primitivas a que se vinculam. É isso, né, gente? Olha, a paixão ou a emoção, ela manda em você por quê? Porque você nega ela. Na hora que você tem um contato com ela, né, que você é tomado nela, depois ela abaixa, você trabalhar você, essa emoção, a origem dela, da onde ela vem, o que está por trás desse imperativo acaba. Pode vir uma ou outra, mas dessa daí você vai resolver. Dá aos pouquinhos, você resolve de uma, de outra. Você vai pegando um certo equilíbrio, né? Vai assim, né? E das sensações mais primitivas também, mas para isso a gente precisa se ligar a parte superior da nossa psique, tá? Só pela gente a gente não consegue. Você precisa da força divina para vencer os instintos e os impulsos, as pulsões. Não vai eliminar, você vai passar a ter o comando, mas você precisa da força divina. Aí começa a oportunidade. Tem que assumir a sua vida. Essa proposta é muito antiga, porque as necessidades humanas também são. Pode-se, porém, atuar no Evangelho de Jesus, que é considerado um verdadeiro tratado de psicoterapia, que deve ser lido com visão nova e profunda, particularmente conforme vem ocorrendo com a psicologia e as demais doutrinas do psiquismo. Refere-se inúmeras vezes ao estar dormindo, ao dormir, tanto quanto ao despertar. Com certeza, esse dom é a segunda vez que ela fala. A Joana tem isso, né, gente? Ela chama a gente a olhar o Evangelho de Jesus como uma proposta de mudança interior. E, às vezes, a gente lê muitas as palavras de Jesus com mudança de comportamento. Isso é um entendimento incorreto, né? Do Evangelho de Jesus, que a proposta dele é a gente construir o reino do céu dentro. E ela traz muito essa proposta, por isso ela fala de Jesus como terapeuta. Seguindo as pegadas de Jesus, o apóstolo Paulo repetiu a proposta do despertamento inúmeras vezes, em situações diferenciadas, de acordo com o estado de adormecimento em que se encontravam os seus ouvintes ou interessados na sua mensagem. Ela vai citar exatamente esse versículo que nós estamos estudando. Numa carta que dirigiu aos Romanos, conforme capítulo 13, no seu versículo 11, depois de algumas considerações, escreveu o desbravador das gentes. Digo isso porque sabeis de tempo que já é hora de despertar do sono, que retém as pessoas distraídas e distanciadas da verdade em permanente indecisão, ou em exigências infindáveis, ou em discussões inúteis, ou em buscas infrutíferas sem aprofundamento de nenhuma causa. Todos os mecanismos escapistas para abraçar o conhecimento que vem fazer. Então, ela está citando exatamente o versículo que nós estamos estudando hoje, tá, gente? Onde Paulo fala, já é tempo, já é hora de despertar. Ela pega, dá um capítulo
no começo desse livro, ela não fala a questão da salvação, né? Que ela está querendo esse pedaço aqui. Então, gente, quais são os mecanismos escapistas aqui, ó, que a gente usa? Ela trouxe outros. Ela já tinha falado alguns lá atrás, que é a questão do narcisismo, da nossa sombra, da gente gostar da nossa mesquinhez, e agora ela trouxe outros. Aí, o que é? Então, gente, isso aí é discutir sexo. É quando aquela discussão que não tem como. Né? Porque é uma discussão infindável, ninguém está certo, nem discutir política, direito e esquerda. Nós vamos ficar aqui debatendo os dois com raiva e está tudo bem. Tá? Quando eu acho que eu sou merecedora de tudo, o mundo tem que me seguir, o mundo tem que resolver meus problemas, minhas necessidades, tem que entender minha dor, tem que me acolher. Estou cheia de exigência, né? Decisão em relação, olha, do aprofundamento, né? Fica distanciada da verdade. É o bem verdade sobre mim mesmo. Ela não está falando a verdade, que é Deus, sobre eu mesma. Né? Buscas infrutíferas. Quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente mexe para tudo quanto é lado. Ó, sem aprofundamento salvo. A gente cifra em tudo quanto é tempo. É isso. Tá? Todos os mecanismos escapistas. Então, gente, olha bem. A consciência de sono retém as pessoas no mecanismo escapista, distraídas, distanciadas da verdade sobre si mesmas, em permanente indecisão. Eu tenho que meditar. E aí, você tem um ano para decidir começar a meditar. Não é? Exatamente. Aí fica aqui, mas de manhã cedo é ruim, de tarde é de pior, de manhã não sei o quê. Nunca que vai para frente isso aí, não é? Em permanente decisão, não é? Em exigências infindáveis. Exigências seria muita coisa, né? Discussões inúteis. Buscas infrutíferas, sem aprofundamento em tal. Esse último aqui, gente, eu li um texto que fala que essa é uma doença do mundo atual. E tem tanta informação, mas tanta informação que você não aprofunda em nada. Você fica superficial em tudo, estou mudando e é isso. Então, aí eu trouxe lá de trás o que ela tinha falado. Prefere permanecer também apaixonada por interesses mesquinhos, mergulhada em sombra e fascinada pelo doentio. Lembrando que o raciocínio de Jonas é em espiral. Ela volta no mesmo assunto e acrescenta uma coisa. Você não pode ler ela igual você lê André Luiz, achando que é linear. O pensamento dela não é. Por isso que mesmo eu tenho que trazer uma coisa que ela falou lá de trás. O estado de sono é paralisia da alma, eixo na consciência individual e prejuízo na coletiva, que contrasta, então, a todos quantos fogem, consciente e inconscientemente, compromissos mais graves para com si, assim como é indiferente à sociedade que explora e perturbam com a sua dependência. Por que, gente, que é prejuízo para a coletiva, a consciência coletiva? Olha isso aqui que ela fala. Eu sou um fruto, não colaboro, né? E eu perturbo com a meu próprio desequilíbrio, né? E ela volta de novo, ó, em que comprar. A gente gosta, é isso que ela está falando. A gente, mesmo não estando feliz, mas a gente gosta da posição que a gente está. Isso é que é o grande problema, ó, é paralisia da alma. Seja de maneira consciente ou inconsciente, eu não quero sair da onde eu estou. Isso é grave, a gente precisa ter consciência disso, né? Ter os graves compromissos para consigo, ou seja, para a minha consciência espiritual. E, às vezes,
eu vou ter que abrir mão de certas ideias, mais de conforto, de excesso, que eu, enquanto encarnado, valorizo, enquanto ego, valorizo. É o ter, o possuir, é o conforto, é o prazer, não me enche o saco. E, às vezes, tudo isso vai contra esses compromissos que dizem respeito à consciência espiritual e à sociedade. Na hora que a gente parar de olhar só para a gente. O desafio do sono é muito grande, face ao longo período de permanência nas faixas primárias do processo da evolução, pelo qual passa o ser do seu crescimento espiritual. O inconsciente está no comando das sensações e das emoções, deixando pouco espaço para a consciência a lucidez dos atos. Embora a gente não consiga perceber isso, mas quem manda na gente é o consciente, tudo aquilo que eu não quero. Não passei. Vânia, Não, pode ir. O despertar é inadiável, porque liberta e concede autoridade para o discernimento. De tal forma se apresenta a capacidade de entender que uma visão otimista e clara se torna a base do comportamento psicológico. Portanto, o mecanismo íntimo para a aquisição da felicidade. Então, a Joana fala isso. Esse despertar vai trazer liberdade, vai ter otimismo, né? Uma visão mais clara, um discernimento mais claro, porque eu vou ter mais visão do que é importante mesmo para mim. No mergulho do si, nasce a coerência para com a vida e suas possibilidades, trabalhando pela libertação de todos os vínculos de escravidão. Por isso que salvação, gente, tem a ver com liberdade, com redenção, com sair da escravidão. Porque eu sou um espírito eterno, sem escravidão. Nem busca modelos pré-fabricados, nem formas unívocas que sirvam para todos. Cada ser possui as suas características que estimulam o individualismo perverso, antes a aquisição da própria identidade. Cada um tem seu caminho. O importante é estar no movimento de acolhimento, de olhar para dentro, de acolher as próprias dores, de tentar trabalhar essas dores. Agora, cada um tem um caminho, né? Não adianta imitar o outro, que é óbvio. Não vai dar certo. Não obstante, há um guia e modelo cuja vida exemplar tem resistido a todos os vendavais do tempo e a todas as críticas ácidas, quão demolidoras de muitos pensadores, que é Jesus, o verdadeiro divisor de águas da história. Então, o caminho de cada um é individual, mas tem um modelo, né? Psicologicamente completo e esperto, tornou-se o maior exemplo de consciência plena que se conhece no processo da evolução do ser, ensinando sem presunção, amando sem qualquer capricho, imolando-se sem qualquer mecanismo masoquista. Então, gente, só para a gente recordar, a gente tem a consciência de sono, depois tem a consciência de sono com sonhos, com a responsabilidade, a gente entra para a consciência acordada, depois vem, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim, e acima dela, eu e o Pai somos níveis de consciência. Nós estamos falando nível mais baixinho, que a gente assume a responsabilidade para ter nível de consciência lúcida. Nem é o nível de Paulo, nem o de Jesus. Nós nem chegamos lá, nós estamos dando conta de assumir nem a responsabilidade. Portador de saúde por excelência, jamais se registrou qualquer tipo de distúrbio, como exaltação ou como depressão, mesmo no
momentos mais difíceis de uma trajetória assinalada pela incompreensão dos seus coelhos contemporâneos. Simples e desataviado, sem máscaras, seu comportamento era otimista, rico de beleza e de ternura, demonstrando inequivocadamente a sua ascendência moral e intelectual. Sempre desperto, Jesus apresenta o máximo da conquista do si. É esse, né? Esse é o modelo, né? Então é isso, gente. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Uhum.